senadora Regina, que ora preside esta sessão. Eu tinha me inscrito hoje para fazer um discurso mais longo e sobre uma outra temática, mas, dado o adiantado da hora e devido às colocações, inclusive feitas por Vossa Excelência no final, e considerando as notícias do final de semana dessas revistas que são o lixo da informação e da comunicação no país ultimamente, eu quero dizer que o presidente Lula disse que resistirá, que sobreviverá. E eu quero reafirmar isso dizendo que quem viver verá que o presidente Lula resistiu e sobreviveu a essas estupidez, covardia feita por setores do Judiciário, do Ministério Público e dos meios de comunicação. Alguém já disse aqui hoje que nós temos a pior oposição que esse país já teve. Na verdade, nós não temos oposição política de qualidade e nem de falta de qualidade. O que nós temos é uma articulação de meios de comunicação, do Judiciário, de setores do Judiciário, do Ministério Público, que, articulados, faz oposição de forma covarde, venal, ao PT, ao governo da presidenta Dilma e seus aliados e ao presidente Lula. O grande tema da semana, do final de semana, da semana passada, se repetiu nesse final de semana. Continua e recrudescem os ataques a Lula, agora no marco da Operação Zelotes, a qual mudou de modo inexplicável inteiramente o seu foco. De operação destinada a averiguar o enorme esquema de corrupção, de sonegação que envolve grandes empresas do país de cerca de 20 bilhões, a Zelotes se transformou subitamente em pretexto para investigar Lula e seus parentes, além de outros petistas participantes dos governos do Partido dos Trabalhadores. A Operação Zelotes, esquecida e inoperante, quando se trata de investigar as fraudes bilionárias, agora a Zelotes ganha grande espaço na mídia no momento em que muda de forma oportunista, injustificada, desnecessária o seu foco de atuação. Uma vez que as questões tratadas em relação ao presidente Lula, aos seus familiares, ao ex-ministro Gilberto Carvalho, que é um homem de ilibada e reconhecida responsabilidade, seriedade e honestidade, em vez de que não tem nada a ver com o objeto da apuração da Zelotes, muda de foco. Muda de foco para proteger empresários dos meios de comunicação que estão envolvidos até as tampas com a sonegação, já denunciada e comprovada. Por que isso? Porque continua a sanha violenta, truculenta, para tentar desestabilizar esse projeto de desenvolvimento que vem transformando o país, que passa momentaneamente por necessidade de ajuste. Mas isso, senadora Regina, aconteceu em 1954 com Getúlio Vargas, que foi levado ao suicídio para evitar o golpe. Aconteceu com a tentativa de retirar do poder Juscelino Kubitschek, que foi ousada em transferir a capital do país do Rio de Janeiro aqui para o Planalto Central. Já disse isso uma vez, vou repetir quantas forem necessárias, para construir Brasília, para trazer o poder para o centro do país e promover o desenvolvimento do país do centro para a periferia e para o litoral. Então, nesse momento,
os meios de comunicação requentam matérias já veiculadas em agosto, devidamente explicada pelo Instituto Lula, que os recursos administrados no nível que foi constatado pelo COAF já foram explicados, devidamente demonstrada a sua legalidade, mas requenta para tentar trazer para a pauta, para tentar continuar denegrindo a imagem do presidente Lula, o maior e o melhor presidente desse país de todos os tempos. A questão não é menor. Existe hoje uma investigação sobre o vazamento das informações desse relatório do COAF. O ex-presidente Lula e a empresa Lius solicitaram do Ministério da Justiça, ao Ministério da Fazenda e à Procuradoria-Geral da República que apure na competência de cada instituição as responsabilidades pela violação criminosa do sigilo bancário da empresas de palestra criada por Lula após deixar a presidência da República, a Lius. No e-mail, o repórter já criminaliza os fatos ao dizer que Lula teria feito operações atípicas no mercado segurador. Na realidade, Lula apenas adquiriu um plano de previdência privada com dinheiro ganho honestamente em suas palestras. É isso que informa o relatório do COAF, vazado criminosamente para a revista Veja e requentado pela revista Época. Essas e outras coisas que acontecem no país, que é preciso que os nossos telespectadores e rádio ouvintes aqui da TV Senado e da Rádio Senado prestem atenção. Eles perderam as eleições, perderam no voto, disputado um projeto, e perderam por 4 vezes. A primeira, perderam para o presidente Lula. Dizia que o presidente Lula não sabia governar, que ia entregar o país rapidamente. Tentaram retirar o presidente Lula a competência, a habilidade e a capacidade de fazer políticas públicas que vá resolver as necessidades da população. O fez o presidente querido que é e reconhecido mundialmente. Perderam na sua reeleição, perdeu na sucessão, quando dizia que a presidenta Dilma não daria conta de governar, ela foi reeleita. E agora tentam prolongar a eleição, busca de todos os meios o golpe. Coisas que eram legalmente aceitas no Tribunal de Contas da União, que foram durante 21 anos exercitadas no âmbito do governo e respeitadas e aprovadas no Tribunal de Contas da União, agora, inexplicavelmente, depois do jogo concluído, querem mudar a regra do jogo e o tribunal faz o esforço para mudar. Então, senhora presidenta, o presidente Lula não fez nada de ilegal na movimentação financeira. Os recursos são oriundos de atividades profissionais legais e legítimas de quem não ocupa nenhum cargo público. Os valores mencionados no vazamento ilegal se referem a 70 palestras contratadas por 41 empresas diferentes. Todas as palestras realizadas, contabilizadas e com os devidos impostos pagos. Tem palestra até para a Infoglobo, do mesmo grupo de comunicação que edita a revista Época. As matérias desta semana demonstram, dessa forma, que persiste a campanha para desconstruir a imagem de Lula, político brasileiro que tem mais prestígio internacional, figura nacional respeitada por todo o mundo. Tal desconstrução faz parte de uma política de terra arrasada, a qual visa que o projeto popular iniciado em 2003 seja enterrado no máximo até 2018.
Não bastaria o golpe, é necessário assegurar que o PT não volte ao poder. Na realidade, o objetivo maior é outro. É preciso entender o que está em jogo aqui. Assistem-se, especialmente na América Latina, tentativas de restaurar com plena força as políticas neoliberais que haviam levado a região à bancarrota no início do século. Trata-se da reestruturação neoliberal, mais apropriadamente denominada por Domênico de Masi de vendetta neoliberal. O Brasil, a maior economia da região, é o principal palco dessa disputa política e ideológica, por ser a maior economia da região. Em 2014, tal disputa tornou-se muito clara ao longo do período eleitoral, mas ela permanece e se acirra com o não reconhecimento da derrota política das forças conservadoras. A tentativa dessas forças que apostam na vendetta neoliberal é fazer com que em 2014, o ano de 2014 só termine em 2018, ou então com o golpe contra a presidenta legitimamente eleita. Caminhando para finalizar, o grande objetivo é restaurar uma agenda ainda mais ampla do neoliberalismo no Brasil. Isso implica na volta da alienação do patrimônio público, inclusive e sobretudo do pré-sal, o regresso às políticas irresponsáveis de abertura sem critérios da economia brasileira à concorrência internacional, num cenário de guerra cambial, a volta de uma política externa que nos coloque na órbita de estratégia dos Estados Unidos da América, e a restauração das medidas e programas destinados a reduzir a participação do Estado na economia e o gasto com programas sociais e serviços públicos de modo geral. Observa-se que, neste caso, o ajuste fiscal seria uma política permanente com centralidade estratégica na política econômica. Atualmente, Lula é o único grande líder político com influência e carisma suficiente para reaglutinar as forças progressistas em torno da resistência à vendetta neoliberal. Parece ser o único líder capaz de se opor à onda conservadora, reacionária e fascista e francamente pró-fascista que tomou conta do país. A força e a crueza dos ataques revelam, portanto, que o objetivo é só a sucessão de 2018. Não é só a sucessão de 2018, mas também o desejo de impedir a priori qualquer tentativa de organizar as forças políticas e sociais, organizar a união das esquerdas no país e dos progressistas que defendem o país com um sentimento nacional de soberania e independência. Portanto, é vital continuar a defender Lula. E é vital também defender a democracia contra o golpe, a tolerância contra o ódio, a intolerância contra o ódio e o projeto que combinou pela primeira vez na história o desenvolvimento econômico com combate efetivo à pobreza e à redução das desigualdades sociais, como reestruturação, contra esta reestruturação neoliberal. Por isso, termino reafirmando, presidente Lula, sua família certamente vai provar que não tem fundamento essas levianas acusações requentadas na imprensa todos os dias e reverberadas aqui pela oposição, que nem sabe direito ser oposição. Será aprovado e, como disse já a senadora Regina, Lula sobreviverá. E quem viver, verá em 2018 o presidente Lula disputando as eleições para ajudar a continuar conduzindo os destinos do país. Viva o Brasil, viva o povo brasileiro. Obrigado.